começar logo já com o entrevistado. Hoje nós vamos conversar com o deputado federal Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, que esteve na COP26 e vai conversar com a gente um pouco sobre o que ele viu por lá. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Ju. Eu queria cumprimentá-la, cumprimentar todos que nos acompanham aí pelo Café do My News. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder conversar com você e com todos que acompanham o seu excelente trabalho. Obrigada, deputado. Deputado, o senhor esteve lá na COP26, o senhor estava lá em Glasgow. O que o senhor avalia do acordo final que foi fechado entre os 200 países que compõem a cúpula das Nações Unidas para as mudanças climáticas? O senhor acha que é um acordo que faz acenos concretos ou poderia ser um pouco mais audacioso nas metas? Ele precisaria ser um pouco mais audacioso, Juliana, do que foi, né? O resultado da COP26 é um resultado frustrante para quem esperava uma ousadia, uma coragem maior dos países na direção das mudanças necessárias na economia para evitar o aquecimento global. O painel do IPCC, o relatório do IPCC, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, ele mostra as gravíssimas consequências no planeta de um aquecimento de 2 graus. Eu lembro a você que na Conferência do Clima de Paris, que foi uma conferência decisiva, o mundo acreditava ainda que um aquecimento de até 2 graus acima da temperatura média pré-industrial, que esse era um aquecimento aceitável. Ocorre que, ao longo do tempo, os cientistas foram fazendo simulações e verificando quais seriam os efeitos na prática de um aquecimento de 2 graus. E as conclusões a que se chegou é de que um aquecimento de 2 graus, que há 5 a 6 anos parecia aceitável, ele simplesmente é dramático, é trágico para o planeta, para as espécies vivas e para o próprio ser humano, com graves consequências em todas as áreas da vida terrestre. Por isso, o esforço do mundo nos últimos tempos tem sido de adotar medidas capazes de limitar esse aquecimento a 1,5 grau. Isso exige do mundo uma audácia, uma ousadia, uma coragem muito maiores do que têm sido demonstradas. E essa COP, infelizmente, não fugiu à regra. Ela ainda ficou aquém daquilo que se esperava de um encontro dos governos todos sobre quais mudanças adotar para proteger o mundo e a espécie humana das graves consequências que nós vamos enfrentar se não fizermos o dever de casa. Então, eu diria que ficou aquém, abaixo, né? Foi menor do que o que seria necessário, e no Egito nós teremos, que é o local da próxima conferência, nós teremos grandes tarefas pela frente. Agora, deputado, o senhor foi como um representante do parlamento brasileiro, um representante do nosso Congresso, deve ter tido diversas reuniões, deve ter conversado com diversos atores. Qual é a imagem que o Brasil tem passado? O Brasil conseguiu reverter a imagem negativa que a gente tem nessa área nesse último encontro ou ainda falta muito? Ainda falta muito, Ju. Assim, a imagem do Brasil é a pior possível no exterior. Eu me deparei com isso conversando com outras delegações, com representantes de outros países. Por exemplo, com deputadas e deputados do país sede da Escócia, né, que nos recebeu. A imagem do Brasil está muito manchada, né? Está muito machucada perante o mundo, em vários pontos, né, em várias questões. Mas nessa questão ambiental, sobretudo. Né? E o que foi bacana foi perceber que a ampla presença da sociedade civil brasileira, dos ativistas, de parlamentares e de outras representações que não a representação oficial do governo, conseguiram, em alguma medida, mostrar para o mundo que o Brasil não é Bolsonaro e Bolsonaro não é o Brasil. O Brasil é maior e melhor que Bolsonaro. Então, esse foi um ponto positivo que eu vi na nossa presença lá. Quando eu digo nossa, eu não me refiro apenas à presença dos parlamentares, eu me refiro à presença da sociedade civil também. Né? Então, para mim, isso ficou muito claro, e a sensação que a gente tem é que o mundo está olhando para o Brasil como quem diz assim,
vamos esperar 2023. Né? 2022 é um ano perdido nas relações com o Brasil, é preciso esperar um novo governo para que o Brasil volte a ter credibilidade internacional para negociar acordos, inclusive acordos que digam respeito ao clima e ao meio ambiente. Mas já houve uma mudança de postura do Brasil nesse encontro, né? O Brasil recuou em 2 pontos que considerava ali, que vinham travando inclusive as negociações e permitiu inclusive que se chegasse a esse acordo final. Não há uma mudança na percepção do senhor de postura do governo com relação a isso? Ou o senhor acredita que foi algo pontual ali, algo para o cenário internacional e a política que vai permanecer a que a gente tem visto nesses últimos 3 anos? Não, em relação à política interna, infelizmente eu não estou esperando nenhuma medida de mudança significativa, infelizmente. Né? Eu gostaria que fosse uma mudança de postura do governo. Não acredito que seja isso. Mas a atitude do governo brasileiro perante o mundo, sim, sofreu uma mudança. Eu comentava com alguns ativistas com quem a gente conversava lá na COP26, a arrogância, a prepotência com que o governo chegava nos encontros anteriores, né, na gestão Ricardo Salles, acabou. O ministro do Meio Ambiente e a representação brasileira chegaram acuados na COP26 e acabaram, sim, aceitando acordos, né, e assinando acordos que são acordos que avançam. Né? Mas eu percebo nessa atitude muito mais uma consequência de uma pressão do mundo sobre o Brasil, né, do Brasil ter sentido que não há clima, não há ambiente para que o país continue agindo com negacionismo, não é, resistindo a qualquer tipo de negociação, do que uma mudança sincera, uma percepção de que é preciso adotar medidas para enfrentar as mudanças climáticas e assim por diante. No entanto, você tem razão, a atitude do governo na COP mudou. Agora, deputado, o senhor elaborou uma proposta que batizou de New Green Deal, né, com 30 ações para serem alcançadas até 2030, para desacelerar justamente o ritmo dessas mudanças climáticas que a gente está vivendo, ações concretas aqui no Brasil. O senhor propõe, por exemplo, que haja uma mudança de postura com relação, que a mudança de postura com relação ao clima seja, na verdade, uma indutora do crescimento econômico. Como é que essa conta fecha? Como a gente pode fazer com que a economia verde, na verdade, leve um crescimento econômico para o Brasil, nesse momento, inclusive, que a gente está patinando, que a gente está precisando recuperar aí dos estragos que foram feitos durante a pandemia? Então, primeiro, Juliana, eu queria mostrar aqui um pouco a carinha desse nosso documento, né? Que é uma brochura, como vocês podem perceber, né? Com várias páginas, né? E com as ações todas. Ó, é um livreto, né? Que tem cerca de 20 páginas, 30, 20 e poucas páginas, mais ou menos, e ele contém essas ações. Primeiro, uma consideração inicial. O mundo inteiro está olhando para a retomada verde da economia como uma oportunidade. Então, ao contrário do que se pensava alguns anos atrás, a mudança da economia atual, né, do atual modelo, que é chamado de economia cinza, economia do petróleo, né, economia das fumaças saindo das fábricas. A mudança desse modelo para um modelo verde, ou seja, para um modelo de uma economia sustentável, né, ela está sendo vista no mundo inteiro como uma oportunidade. É assim nos Estados Unidos da América, é assim na Europa, é assim na Ásia. Então, o mundo entendeu que vai ter que transitar de uma economia baseada em combustíveis fósseis e emissões elevadas de carbono, né, e equivalentes para uma economia baseada em energias renováveis e com baixas emissões de carbono. Isso tudo para evitar o aquecimento global, como eu estava dizendo no começo da nossa conversa, acima de 1,5 graus. Então, eu tomei conhecimento desse tipo de proposta no começo de 2019, quando uma recém-eleita deputada norte-americana,
Alexandria Ocasio-Cortez e o senador Bernie Sanders, ambos do Partido Democrata norte-americano, abraçaram essa proposta e começaram a falar desse Green New Deal. Eu fui então aos Estados Unidos para conhecer essa proposta e voltei de lá convencido de que esse é o caminho para fazer o Brasil crescer e para fazer o Brasil retomar a sua liderança ambiental, para o Brasil voltar a ser a potência ambiental que ele pode e deve ser. Chegando aqui no Brasil, eu reuni um grupo de economistas altamente qualificados, pesquisadores renomados, e coloquei a pergunta para eles: olha, o modelo do Green New Deal americano é esse aqui, e trouxe as propostas. Como seria o nosso modelo de Green New Deal? E eles começaram a estudar, a calcular as emissões brasileiras, né? E como reduzir essas emissões, e como gerar empregos, e quanto isso custaria. Foi um trabalho de 2 anos, até que ele foi concluído recentemente. Nós fizemos as contas, vimos que é possível pagar por essa transição da economia para uma economia verde, calculamos quantos empregos seriam gerados com essa transição econômica e chegamos à conclusão de que vão ser cerca de 9.515.000 empregos. Se nós pegássemos, Juliana, o mesmo volume de recursos e aplicássemos no atual modelo econômico, na economia cinza, em vez de gerar 9.500.000 empregos, seriam gerados 8.800.000 empregos. Portanto, 700.000 empregos a menos do que a mesma quantidade de dinheiro aplicada na transição econômica. Além disso, os empregos gerados na transição da economia para uma economia verde são empregos mais qualificados e que pagam melhor. A média salarial seria de R$ 26.000 anuais, ou seja, algo em torno de R$ 2.200, contra uma média de R$ 22.000 anuais no atual modelo de economia cinza. Então, a que conclusão a gente chegou? Primeiro, a gente sabe quanto custa fazer essa transição, é cerca de 500 bilhões de reais por ano. A gente sabe de onde tirar o dinheiro, só para você ter uma ideia, cerca de 120 bilhões por ano são gerados da elevação de arrecadação com essa transição econômica. Os outros 380 bilhões, a gente mostra de onde sai uma taxa de carbono, a taxação de lucros e dividendos, o fim dos incentivos a agrotóxicos, que somam cerca de 16 bilhões anuais. Então, a gente mostra quanto custa, de onde sai o dinheiro, a gente mostra que a conta fecha e a gente mostra que esse dinheiro aplicado nessa transição econômica gera mais e melhores empregos do que se a gente usar esse mesmo dinheiro para manter a economia atual. Então, é uma saída para o Brasil. O Brasil pode trilhar esse caminho e o melhor, Juliana, é que o mundo quer que o Brasil trilhe esse caminho. O mundo está disposto a ajudar. Né? Há um desejo no mundo para que o Brasil ocupe esse lugar de potência ambiental e proteja a Amazônia, porque isso é importante para o planeta. Então, por que não vamos aproveitar essa oportunidade? Será que a gente vai perder de novo o bonde da história? Eu espero que não. Deputado, eu queria focar justamente nessa questão dos empregos, né? Porque a gente está passando por um momento de crise, a gente tem 14 milhões de desempregados. Eu queria que o senhor trouxesse mais para o concreto, para a gente entender quais empregos seriam esses, quais áreas poderia haver essa qualificação, como que a gente poderia, de fato, criar esses 9 milhões de empregos voltados para essa economia verde. Como é que a gente traz isso para o concreto? Tá. Então, por exemplo, o projeto da gente está estruturado em 5 eixos, né? Infraestrutura, cidades, transição econômica justa e sustentável, uso da terra e florestas e mudanças políticas e normativas. Nesse ponto da infraestrutura, só para lhe dar um exemplo aqui, né? Aprimorar a terceira ação, aprimorar a infraestrutura de armazenamento e distribuição de energia. Instalar medidores em 100% das unidades de consumo e demonstradores digitais em 20% dessas unidades. Isso gera emprego. Para fazer isso, para instalar esses medidores, são empregos que são gerados. Ou vou te dar outro exemplo. Expandir a rede de transportes coletivos e de massa sobre trilhos. Portanto, ampliar o metrô e o trem no Brasil
Isso gera emprego para a construção do metrô, para a realização de obras, para a produção de trens, de vagões, para a operação dessas máquinas. Outro exemplo, no campo das cidades. Assegurar habitações sustentáveis e inclusivas, zerando o déficit habitacional brasileiro, acabando com o déficit habitacional. Claro que isso é uma meta para 10 anos. Bom, para construir essas casas, você vai ter que investir na construção civil. Isso gera emprego. Aí você vai falar, puxa, deputado, mas então é uma espécie de investimento em infraestrutura. Exatamente. Só que é numa infraestrutura verde. Essas novas moradias, qual seria a diferença delas para o Minha Casa Minha Vida, por exemplo? Seriam moradias inclusivas e sustentáveis. O que significa inclusivas? Elas não seriam construídas longe da rede de transportes, em condomínios isolados, como algumas vezes ocorreu no caso do Minha Casa Minha Vida. Elas seriam sustentáveis, elas seriam moradias que contariam com energias renováveis, portanto, com energia solar, com reaproveitamento da água da chuva, com materiais que aquecem menos o ambiente e, portanto, exigem menos uso de ar-condicionado, e assim por diante. Então, é um plano de investimentos na economia brasileira, só que num modelo de economia que transita para uma economia sustentável. Deputado, eu queria fazer duas perguntinhas para encerrar, mas uma aqui da Stephanie Matias, que é membro aqui do canal, ela está comentando que os povos indígenas precisam participar desse debate, né? Que eles têm conhecimentos sobre sustentabilidade, conhecimentos tradicionais. Qual foi o envolvimento que os povos indígenas tiveram na construção desse documento do senhor? Nós consideramos a experiência de proteção de florestas e de áreas protegidas, né, de áreas definidas por lei como áreas protegidas, como um dos pilares da proteção das nossas florestas e da nossa biodiversidade. A Stephanie está corretíssima. Os povos indígenas são centrais nessa luta pela preservação da nossa biodiversidade e no eixo uso do solo e florestas está prevista a proteção, né, dessas áreas definidas em lei como áreas protegidas e, portanto, a colaboração dos povos indígenas. Esse pontapé inicial do documento, Juliana, ele foi elaborado por economistas. Agora começa um circuito da gente, pela sociedade brasileira, conversando com representações de povos tradicionais, de ativistas, de especialistas nessas diversas áreas, embora o documento tenha sido elaborado por pesquisadores renomados e submetido a 3 revisores críticos diferentes, agora começa uma outra etapa desse projeto, que é a gente aproveitar o conhecimento e o debate com as mais diversas representações para tornar esse plano um plano da sociedade brasileira. O meu papel nele é um papel de indutor, de incentivador, de facilitador, mas a gente sabe que para um plano desse dar certo, ele precisa se tornar um plano que ganhe corações e mentes e a participação de todo mundo, e a Stephanie está corretíssima, inclusive e principalmente dos povos indígenas. Era até sobre isso que eu queria encerrar, porque eu dei uma olhada no documento e eu vi que tem algumas metas, por exemplo, que já são metas que deveriam ter sido alcançadas. Perdão, como por exemplo o acesso universal ao saneamento básico, que é uma coisa que o Brasil ainda não tem, que já foi estabelecido como meta, mas que a gente não consegue avançar. Tem uma outra pergunta aqui também da Isabel Cristina, falando que o projeto precisa falar quem, quando, onde, essas coisas que a gente vê que às vezes é o que falta, né, para materializar. Como é que o senhor vê isso chegando a uma concretude? Como é que o senhor vê a implementação desse projeto num país em que a gente sabe que essa não é a prioridade nesse momento, pelo menos não é a prioridade da atual gestão? Como é que o senhor vê esse projeto, esse plano todo saindo do papel? Eu não tenho a ilusão, Juliana, de que esse plano vai ser abraçado pelo atual governo. Em momento nenhum eu imaginei isso. A proposta agora, e aí até aproveitando a pergunta que foi feita do quem, quando e onde, nós começamos pelo o que fazer, quanto custa fazer, tem dinheiro para fazer e de onde sai o dinheiro e quais são os resultados esperados. Isso foi o que a gente fez até agora.
mas tem outros passos pela frente. Quem, quando, onde, né? Como que são essas perguntas que foram colocadas. Então, como eu estava dizendo, a gente lançou uma proposta. Agora, ela tem vários passos para dar pela frente, né? E alguns são esses que estão sendo descritos. Um desses passos é apresentar esse projeto para todos os candidatos à presidência da República, ou pré-candidatos, exceto o atual presidente da República, porque não faz sentido levar esse plano para ele, já que ele já demonstrou um profundo desprezo pelo meio ambiente e pela transição para um outro modelo econômico. Ele é um inimigo do meio ambiente, né? Ele permitiu que no seu governo, durante quase 3 anos do seu governo, o Brasil tivesse um antiministro do meio ambiente, que foi o Ricardo Salles, né? E o atual não está fazendo nada de bom. Foi agora lá para a COP, disse que onde tem floresta tem pobreza, quer dizer, é uma visão atrasada, para dizer o mínimo, né? Então, para o atual presidente não faz sentido levar. Mas para todos os outros candidatos eu vou apresentar esse projeto. Porque isso, para virar realidade, precisa entrar no plano de governo dos candidatos a presidente. E seja quem for vitorioso, ele precisa colocar isso em prática. Então, esse é o próximo passo da gente. Apresentar essa proposta e ver aqueles que desejam abraçá-la e se comprometer com essa transição do Brasil para uma economia justa e sustentável. Deputado, eu agradeço bastante aqui sua participação. Boa sorte com o New Green Deal. A gente precisa, de fato, de mudança nessa nossa área climática, não só aqui, mas no mundo inteiro. Obrigada, viu, deputado? Muito obrigado, Juliana. Um ótimo dia para você e para todo mundo que acompanha o My News. Obrigado pelo seu interesse pela nossa proposta. Imagina. Até a próxima, deputado.